senhor está falando que acabou de chegar do enterro da Celeste, né? A Celeste, que é filha e neta de brasileiros, uma menina de 18 Uhum, anos. E a situação da morte dela, uhum. né, embaixador, foi muito, muito triste, porque foi justamente a casa dela invadida pelo Hamas, por integrantes do Hamas, que a sequestraram, né? Já se sabe em que circunstâncias ela foi morta? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o caso da Celeste, e a gravidade, né, desse ataque do Hamas a Israel, né? Qual era o sentimento ali no enterro, né? O senhor que acaba de chegar do enterro da Celeste, qual era o sentimento ali, o que era falado, as circunstâncias da morte da Celeste? Olha, essa informação que você tem, eu não tenho oficialmente, tá? E nós só trabalhamos com as informações do governo de Israel, da família e da Interpol. Então, o que nós sabemos é que foi comunicado é que ela havia falecido. Condições, eu não tenho informação que você não posso confirmar. No enterro da Bruna, que eu também fui, que foi a primeira, Embaixadora, só que que era falhou um brasileira, pouquinho, ela. falhou um pouquinho aqui a ligação, que teve um delay. O senhor fala que não tem informações das circunstâncias. É, é que a gente conversou com o tio dela, né? E a possibilidade é porque ela não estava na festa, né? Ela estava num kibutz no Não momento. sei, Não sabe, não sei. não sabe. É o que eu te digo. A gente tem busca a informação, procura a informação com o governo israelense, com a família e com a Interpol. O que a Tá? família dela As disse, embaixador? O que a família dela disse? Ó, Fabiola, a mãe estava devastada. A avó em cadeira de rodas, com um tubo de alimentação por aqui. Olha, você não pode imaginar o que, que é. Da Bruna, eram 10 mil jovens. Hoje, da, da Celeste, eu diria que havia cerca de uns 5 mil jovens. Tudo na faixa dos 20 anos. E todos chorando, e todos gritando, a mãe arrasada. Olha, é algo que eu não desejo para ninguém assistir, o que eu assisti no enterro das duas, entende? Então, eu só pude conversar com a mãe, quer dizer, conversar, dizer à mãe que eu estava ali presente. Ela pediu que eu fosse ao enterro, que assim que eu soube, eu mandei uma mensagem para ela, colocando me colocando à disposição, transmitindo os sentimentos do presidente Lula e do ministro Mauro Vieira, e me colocando à disposição. E ela foi e pediu que eu fosse ao enterro. Então eu fui. Como da Bruna, a mãe da Bruna não me pediu, mas eu fui também. E depois eu chamei a mãe da Bruna na embaixada, tive uma conversa com ela de 3 horas, e ela também devastada. Então, nós estamos tendo muito, ou pelo menos eu estou tendo muito cuidado em pegar maiores detalhes sobre os acontecimentos, porque as famílias estão devastadas, sabe? Então, perguntar como é que morreu, como é que não morreu, como é que recebeu a notícia e tudo, isso eu evito não falar, O entende? embaixador, Eu aliás, prefiro, não, está tudo certo, sim. claro, com certeza. É um momento de confortar e o senhor, inclusive, no papel que o senhor ocupa, né, como embaixador do Brasil em Israel. Hoje, mais cedo, a gente até estava ouvindo as declarações do primeiro-ministro Netanyahu ao lado do primeiro-ministro inglês, e ele dizia: a população de Israel está ao nosso lado. Esse é o maior, é o momento mais sombrio da nossa história em 80 anos. Estamos sofrendo muito e a população está ao meu lado. Queria que o senhor trouxesse um pouquinho para a gente desse sentimento mesmo dos israelenses nesse momento, embaixador. A gente vê o movimento que acontece não só, claro, em Israel, mas em várias partes do país, em apoio a Israel nesse momento. Como é que o senhor analisa esse apoio dos israelenses e esse ataque que Israel sofreu, né? O senhor concorda? É realmente o momento mais sombrio da história em 80 anos? Olha, Fabíola, eu tenho um pouco menos que 80 anos, então não posso te dizer. Mas, bom, o Estado de Israel tem 75 anos.
quase a minha idade, mas ainda não. O que acontece é o seguinte: você vê, por exemplo, o edifício onde eu moro, que é um edifício residencial, você, na portaria, colocaram 3 bandeiras de Israel. Você tem alguns hotéis, alguns edifícios que estão iluminados com uma luz azul. É, que eu posso dizer, os carros andando com bandeiras. Realmente existe uma união muito grande em torno do Estado, do país, entende? Ficou todo mundo em choque. Isso daí não resta a menor dúvida. A minha realidade é um pouco a realidade de Tel Aviv e hoje foi a primeira vez que eu fui a Jerusalém, entende? Porque o problema é o seguinte, como houve vários feriados, eu cheguei aqui em Israel há 2 meses atrás. Tá? E como havia vários feriados judaicos, e como eu sou do Rio, tenho uma mãe de 94 anos e tudo, eu resolvi ir ao Brasil por 2 semanas. Não tinha nem passado uma semana, aconteceu o ataque e o presidente Lula e o ministro Mauro Vieira mandaram regressar imediatamente. E eu regressei no primeiro avião, os voos estavam todos cancelados, eu voltei no avião da FAB. O primeiro avião que veio resgatar brasileiros, eu vim nesse avião. Então a minha realidade é um pouco a realidade de Tel Aviv, né? Agora eu percebo sim, todos eles sentiram o país atacado. Então você tem uma união nacional, isso eu posso te dizer, pelo menos aqui em Tel Aviv. Fabiola, até peço desculpa que eu estou olhando aqui para baixo bastante, que eu estava conversando com duas fontes minhas, uma na cidade de Gaza, exatamente, no centro do território da faixa de Gaza, e uma que está em Rafah. As duas trabalham em organizações não governamentais, né, e atuam na área de saúde. Ela estava lembrando, perguntando o negócio exatamente dos 20 caminhões, ela lembrou assim, usou até um palavrão, na verdade, não vou repetir, mas falando assim, isso é ridículo, porque você tem mais de 100 caminhões, tem uma fila do lado do egípcio de Rafah, com mais de 100 caminhões na fila, em aguardo, com mantimentos, produtos de saúde, produtos médicos, água potável vindo da Turquia, vindo do Egito, vindo dos Emirados Árabes, e isso simplesmente não passa. Então ele falou assim, vai passar esses 20 aqui, isso aqui é migalha. Né? É claro que eles falaram, qualquer migalha é útil para quem está passando fome. Só que isso aqui é migalha, eles falaram, isso é migalha, né? E não é mais do que migalha. Ele falou, isso aqui, na verdade, é simplesmente para Israel ficar bem diante do mundo. Né? E aí eu colocar, acrescentaria o que o próprio Jamil falou, Israel e os Estados Unidos diante do mundo, porque foi assim, tipo, só de caminhões tem 6 vezes mais do que isso, né? Mais de 6 vezes mais. E também estavam comentando aqui que 14 instalações de saúde pararam de funcionar em Gaza porque ficaram sem combustível para os geradores. Vamos lembrar que o bloqueio de Israel bloqueou não apenas bloqueou a energia elétrica, né, que vinha via cabos de Israel, bloqueou água, bloqueou a entrada de alimentos, bloqueou a entrada de produtos médicos, bloqueou a entrada de hospitalares, bloqueou a entrada de remédios e bloqueou combustíveis. A justificativa de Israel é de que esse combustível iria indo para o Hamas produzir terrorismo. Só que o que acontece? Como Gaza só tem uma planta de energia solar e uma outra de geração de energia a termoelétrica e elas estão esgotadas, né? E não há combustível chegando nos hospitais, e aqui o pessoal da área de saúde lembrando que tem um hospital que consome 50 litros por hora, né, devido ao tamanho desses geradores, tem 14 instalações de saúde que simplesmente pararam de funcionar porque ficaram sem geração, e 4 hospitais fechados após serem bombardeados por, segundo eles, israelenses, né? Também estão citando a questão da fila do pão, que teve bombardeio em fila do pão. Você tem poucas padarias abertas, as que estavam abertas tem uma fila muito grande, e bombardeios encontraram e mataram dezenas de pessoas que estavam na fila do pão. Ou seja, o pessoal que estava procurando pão também morreu com isso. E estavam comentando que, inclusive, os números do Ministério da Saúde lá em Gaza, né, palestino, está dando mais de 3.800 mortos praticamente agora, né? Então o que acontece é o seguinte, o que está acontecendo, a gente tem visto dia após dia, Fabiola, é um crime contra a humanidade que se sucedeu a um ataque terrorista. O Hamas fez um ataque terrorista nefasto, matando 1.400 israelenses,
Na sequência, o que aconteceu é que Israel fez uma retaliação que já se enquadra, de acordo com a 4ª Convenção de Genebra, que diz respeito à situação dos civis, e já se enquadra na questão de crime contra a humanidade, né, por conta do cerco e do bombardeio, principalmente, né. Então, é uma situação difícil. Israel deveria estar liberando os civis, né, de outros países para sair. O Egito deveria também estar pensando em formas de receber uma parte dos refugiados palestinos, né, e não apenas a entrada de insumos insuficientes, né. Repito, o que Israel autorizou junto com os Estados Unidos? Eles anunciaram migalhas, né, que não vão diminuir o sofrimento. Agora, terminando, só um ponto, né, que também eu falei com um especialista mais cedo, que eles falaram o seguinte, uma coisa muito interessante. A gente pensa, e com certeza tem que defender, que o pessoal que está em Gaza, porque Israel fez o quê? Evacue o norte da faixa de Gaza, 1.100.000 pessoas vão para a parte do sul. E aí você tem gente dormindo na rua, cagando na rua, fazendo xixi na rua, sem comer, sem água, sem nada, né, tomando água muitas vezes salobra, vindo de um processo insuficiente de dessalinização de água do Mediterrâneo, e por aí vai. Pois bem, isso gera uma pressão sobre o portão de Rafah, que é o portão sul que liga com o Egito. O Egito está evitando, né, abrir para refugiado. Por quê? Não apenas porque ele sabe que vai vir junto Hamas, tá, de quem eles são inimigos, Jihad Islâmica, entre outros grupos, mas porque ele sabe que na hora que chegar essa quantidade de refugiados, talvez esses refugiados não consigam voltar. Eles trabalham com a hipótese já de que Israel, se Israel resolver fazer uma incursão terrestre no norte de Gaza, ocupe em definitivo uma parcela do norte de Gaza e reduz, inclusive, o tamanho da faixa de Gaza para os palestinos. Então, essa hipótese faria com que os palestinos deslocados ficassem permanentemente no Egito. Então, o Egito também usa essa justificativa para não abrir as portas. Então, a questão é, ou você abre a porta e reduz o sofrimento agora, ou você não abre a porta e impede o sofrimento futuro. É uma tragédia. Olha, os comentários que chegam aqui, né? A Queiroz escreve, na guerra não há vencedores, todos perdem. Aí tem gente que escreve aqui, o Hamas precisa ser dizimado, Gustavo Bueno, o Hamas precisa ser dizimado, mas paz para os civis, é aí que vai vir a paz para os civis. Aí outras pessoas escrevem aqui, é muito triste acompanhar esse sofrimento de Gaza. O Hugo fala, todo o sofrimento de Gaza é culpa do Hamas. Ao Caio escreve, Biden é um oportunista do sofrimento ao colocar o veto dos Estados Unidos a essa chegada de ajuda humanitária nesse sentido, porque ela poderia já estar acontecendo. Vamos lá, Josias, a gente falou até no Abre aqui, o Jamil trazendo um pouco do panorama do que está acontecendo na faixa de Gaza. Enquanto isso, os bombardeios seguiram, né? Como a gente já falou sobre as mortes de pessoas que aconteceram, de civis, inclusive, que aconteceram hoje lá na faixa de Gaza, além de pessoas ligadas ao Hamas e algum outro grupo. Teve até uma entrevista que aconteceu para a Mônica Bergamo, do porta-voz das Forças de Defesa de Israel, e que deu a seguinte frase: para obter a paz é preciso assassinar os assassinos. Olha, Fabíola, essa foi a informação que de fato circulou pela manhã, foi a principal informação, pelo menos do lado dos israelenses, que querem também dar uma demonstração de que não há apenas, esse apenas eu coloco entre aspas, obviamente, a destruição de Gaza, mas que essa operação tem um foco específico, que é, obviamente, a liderança dos grupos radicais dentro de Gaza, responsáveis, segundo eles, pelos ataques do dia 7 de outubro, claro, os ataques terroristas absolutamente condenáveis. Agora, isso é uma operação que, como você colocou, que o próprio governo israelense aponta que não vai acabar amanhã, não é porque houve esse sucesso, entre aspas, também, na morte dessas pessoas que justamente Israel procurava atingir, que isso coloca um ponto final, não estamos nem perto de falar de qualquer tipo de ponto final por conta dessa informação. Agora, deixa muito claro pelo menos duas coisas. Primeiro, que Israel vai atrás dessas pessoas, certamente, não há nenhuma dúvida sobre isso, e que vai comemorar cada um dos alvos atingidos nesse sentido. O que preocupa a comunidade internacional, mas também as ONGs, Cruz Vermelha e tantas outras entidades, é que isso vem com um custo bastante elevado para a população local. E são esses os dados
que a ONU trouxe hoje pela manhã aqui em Genebra, mostrando a dimensão justamente do caos, vamos dizer assim, humanitário que vive o país, perdão, que vive a região da faixa de Gaza, um caos que, só para a gente colocar num número só, não precisamos entrar em todos eles, mas só para colocar num número, 25% de todas as residências ou apartamentos de Gaza já foram destruídos. 25% de todas as residências ou apartamentos, unidades residenciais ou apartamentos de Gaza já foram destruídos em apenas, basicamente, 13 dias. Isso para dar uma dimensão do que significa essa operação também de Israel na faixa de Gaza. Eu sei que você precisa sair, então eu vou só aproveitar mais uma pergunta para você sobre a situação da faixa de Gaza. Você está dizendo aí da situação dramática. A possibilidade da chegada da ajuda humanitária, né? Porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que conseguiu negociar com o presidente do Egito. No entanto, a liberação de apenas 20 caminhões, é isso? Eles não vai conseguir chegar mais, porque tem mais de 200 caminhões ali numa fila de espera para conseguir trazer. Porque 20 caminhões não é nada perto da necessidade atual da faixa de Gaza. Queria que você trouxesse para a gente só um pouco do cenário, nesse momento, da faixa de Gaza, Jamil. Não é nada, tanto assim que o próprio pessoal da ONU tem ficado com muita cautela em comemorar esse anúncio do Biden, porque de fato 20 caminhões é um número absolutamente irrisório dentro da necessidade de Gaza. Até falava com um diplomata há poucos minutos, ele dizia: isso aí não é um corredor humanitário, isso é no máximo uma fresta, né? No máximo algo assim nesse sentido. Agora, é uma tentativa de você iniciar um processo de resgate que eventualmente pode ser ampliado. Mas para ele ser ampliado, muita coisa ainda precisa acontecer. Vamos tentar colocar isso nessa perspectiva. Em primeiro lugar, as estradas que estão no lado de Gaza, que foram bombardeadas, elas precisam ser consertadas para que esses caminhões possam passar, Fabiola. Ou seja, não é só abrir o portão da fronteira. Eles não têm como passar se não houver algum tipo de acerto justamente dessas vias para que esses caminhões possam passar, senão eles não passam, simplesmente não passam. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, uma coisa é abrir a fronteira, outra coisa é você garantir que durante todo o processo nenhum ataque aéreo seja realizado contra esse comboio ou contra as pessoas que vão receber esse material. Ou seja, não adianta você montar um local para receber e, de repente, aquele local ser alvo de um atentado, de um ataque, de um míssil. Isso nós vimos já nos últimos dias, e não estou falando do hospital, porque é uma grande dúvida sobre quem teria sido responsável pelo hospital, mas, por exemplo, uma escola da ONU em Gaza que servia de abrigo para 4.000 pessoas foi atingida. E ali não tinha nenhum tipo de dúvida se havia sido Israel ou não. Ou seja, não adianta só você abrir a fronteira, toda uma operação precisa acontecer. E, neste momento, não há uma sinalização nesse sentido. Agora, Biden tinha que sair de Israel com algum anúncio. Porque, olha só, ele já tinha vetado a resolução do Conselho de Segurança. Ele já tinha dado um apoio explícito a Israel. E ele precisava sair com algum tipo de anúncio, entre aspas, equilibrando a situação com os palestinos. Esse anúncio, insisto, por enquanto, nenhum comentário da ONU sobre esse anúncio, porque simplesmente ele ainda não existe na prática. Então vamos aguardar, vamos ver o que acontece. Só um último detalhe que é importante a gente colocar. Essa ajuda humanitária é para que esse material entre em Gaza. Ninguém está falando, por enquanto, da saída de palestinos de Gaza ou dos estrangeiros, entre eles os brasileiros. Isso não está sendo colocado por enquanto, o que a única negociação que conseguiu acontecer foi uma entrada mínima de caminhões que eventualmente vão passar a fronteira para chegar até as pessoas. Na prática, vamos resumir aqui, quase nada por enquanto. Nossa, Jamil. Bom, mais alguma notícia que você queira nos dar aqui, que eu não te perguntei, antes de você nos dar tchau? Olha, só dois elementos importantes. Nesses números todos que a ONU passou hoje pela manhã e que vocês podem encontrar na minha matéria,
de hoje, eles são muito dramáticos. Sinceramente, são números que a cada dia, pessoalmente, me chocam muito. Dois desses números me deixaram muito chocado. Não só o número total, mas, por exemplo, o fato de que oficialmente, insisto, oficialmente, porque tem muita gente sob os escombros desses prédios todos que vocês estão vendo, mas oficialmente nós estamos falando em mais de 800 crianças mortas em Gaza. Mais de 800 crianças mortas em Gaza. Oficialmente, nós não estamos contando ainda aqueles que estão embaixo, sob os escombros, ou em bairros que nenhum tipo de resgate até agora chegou. Esse é o primeiro aspecto. Um outro aspecto que também me deixou muito tocado, Fabiola, foi uma outra informação de que 47 famílias tiveram todos os seus membros mortos. Em 47 famílias, absolutamente desapareceram, porque todos os seus membros, isso aí no caso na faixa de Gaza, todos foram mortos. São números e dados absolutamente chocantes. Lembrando que nós não estamos falando de números, estamos falando de vidas humanas. Né? Foram 853 crianças, né, Jamil? 853 crianças das 3.400 mortes de palestinos até agora, que está na reportagem dele. 47 famílias inteiras foram dizimadas. O que também é muito chocante são os corpos em decomposição, né, Jamil? Exato, que é um outro detalhe que a ONU traz, mostrando que nesses escombros, como não consegue existir um resgate, eles começam já a estar em decomposição sob esses escombros, alguns que, inclusive, obviamente, vão ter muita dificuldade de serem identificados. E aí o resgate vive uma situação dramática. Não há combustível para os carros, não há sinal de celular, muitas vezes, para esses resgates. E não há nem mesmo o atendimento para o funcionário que faz o resgate. Ou seja, não é que o funcionário que faz o resgate tem água, alimento, energia e o palestino não. Não, ninguém tem. Então, essa é a situação dramática dessa história. Ó, tá aqui a reportagem do Jamil. Vamos só mostrar com todos esses números que ele fala e essa tristeza, né, dos dados que foram compilados aqui pela ONU, do alerta que é dado ao mundo nesse momento, justamente sobre o tamanho da destruição, 25% das casas destruídas, 3.400 palestinos mortos, e a falta de água, enfim, tudo que está faltando neste momento, a falta de energia e o drama humanitário que vive a população de Gaza nesse momento. Uau!